A administração municipal de Gramado realiza diversas melhorias em prol da comunidade, nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e muito mais. E você sabia que pode ficar por dentro de tudo isso? Basta participar do grupo do Gramado Zap e receber todos os informativos do Executivo Municipal diariamente, de forma rápida e atualizada. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo. Lorena Leão Abraão, natural de Goiânia, Goiás, é filha de Geni, uma dedicada professora de educação física, e José Humberto, um criterioso administrador, além de ser irmã de Frederico. Com formação em Direito e pós-graduação em Direito Imobiliário, Lorena traz consigo uma extensa bagagem de conhecimento e expertise em desenvolvimento de empreendimentos, destacando-se especialmente em loteamentos e incorporações imobiliárias. Sua trajetória é marcada por uma busca constante por aprimoramento, evidenciada por sua participação em diversos cursos e congressos na área. Mãe dedicada de 2 filhos, Manuela com 8 anos e José com 5 anos, Lorena é casada com José Roberto e considera a família como seu maior projeto de vida. Desde a juventude, Lorena demonstrou seu espírito empreendedor e sensibilidade para o cuidado com o atendimento ao público ao comercializar semijoias e roupas durante a faculdade, almejando sempre a independência financeira. Atualmente ocupa o cargo de diretora jurídica na Mundo Planalto, grupo do qual é cofundadora, consolidando-se como uma líder visionária no setor. Seu perfil empreendedor é marcado por uma incrível determinação e paixão pelos desafios que a vida empresarial proporciona. Além de suas realizações profissionais, Lorena é uma apaixonada por vinhos e gastronomia, tendo conquistado o título de sommelier profissional pela ABS-RS. Atualmente reside em Gramado, onde continua sua jornada inspiradora no mundo dos negócios e da liderança, criando raízes com essa cidade, onde a Mundo Planalto hoje alicerça a construção de um dos maiores empreendimentos imobiliários de multipropriedade do país, o incrível Residence Club Hard Rock Hotel Gramado. Bem-vindos a mais um Falando Francamente comigo, Franciele Singés, que sou proprietária aqui da Lefran Joias e Semijoias. E hoje nós trouxemos mais uma empresária aqui maravilhosa para contar a sua história. Ela é a Lorena Leão, que está trazendo para Gramado o Residence Club Hard Rock Hotel. Muito bem-vinda, Lorena, é um prazer te ter aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Fran, é um prazer estar aqui com vocês. Fiquei lisonjeada com o convite e é uma honra estar aqui com você hoje. Ai, que bom, eu que agradeço. Então, começa aí nos contando um pouquinho da tua vida, da onde que tu veio. Bom, pelo sotaque dá para perceber, então eu sou Lorena Leão, sou de Goiânia, Goiás. Sou filha da Geni, professora de educação física, do José Humberto, empresário, também advogado. Tenho um irmão mais velho, hoje pai de 3 filhos também. Eu sou mãe de dois filhos, a Manuela, 8 anos de idade, e o José, de 5 anos de idade. Sou casada há algum tempo e me formei em Direito, estudei Direito, sou advogada, né, então tive que passar pela OAB, pelos desafios, né, da profissão. Tenho pós-graduação em Direito Imobiliário. Recentemente a gente se mudou para Gramado. Sim. Aí tu cursou Direito, fez pós em Direito Imobiliário, e aí você conheceu o José ou você já estava casada com o José? Não, na verdade, eu já havia começado. A gente namorou durante uns 10 anos de namoro. Então, eu comecei ainda na faculdade. E eu já trabalhava, então fazia estágio no segmento. Trabalhei no DNPM, que era um órgão público, a gente fazia estágio. Mas sempre tive uma vida empreendedora ativa. Então, na época da faculdade, até estava me recordando, quando fui te passar um briefing, já vendi, sempre tive uma veia empreendedora. Então, vendi semijoia, vendia roupa. Tentei, assim, sempre buscava um anseio de ter uma independência financeira. Mas na época da faculdade, então, como tinha que dedicar para a faculdade, então, eu conseguia fazer algumas atividades paralelas. Sim. E eu conheci o Zé Roberto, a gente começou a namorar com 17 anos.
Então, super novinha. Super novos. E aí a gente, enfim, durante a faculdade, eu já estava na faculdade, estava entrando na faculdade de Direito. E aí, a gente começou a ter uns... foi bem no auge, na época do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente começou a construir lá em Trindade, uma cidade próxima de Goiânia. E a gente começou o nosso negócio construindo casas. Olha! E esse foi o Zé também fazia direito, também. Então. Na época, o José, ele trabalhava, ele é formado em administração e marketing, e também lá em Goiânia. E ele trabalhava ele era responsável por desenvolvimento imobiliário de uma grande incorporadora de Goiânia. Então, surgiu na época o desejo dele de empreender sozinho. Então, ele trabalhava lá, ele veio de família que teve, um grupo forte em Goiás, com trator e tudo mais, só que no ramo imobiliário não tinha nenhum segmento formado, então ele foi empreender do zero. E na época ele me convidou para estar junto com ele. No começo eu resisti um pouco, porque a gente namorava, e acho que eu sempre lembrei muito das pessoas falando, olha, é um desafio você trabalhar com quem, na época namorada, mas hoje casada, então trabalhar com o marido é sempre um desafio, trabalhar com família. Então, embora eu tinha esse receio na época, mas eu acho que quando as pessoas têm um propósito em comum, acho que tende a dar certo. Vão ter os desafios que a gente vai ter que superar, mas faz parte do negócio, e sendo com um familiar ou não, a gente tem que estar preparado para poder superar os desafios. Sim, que legal. Então foi assim que vocês ingressaram no mercado imobiliário e começaram. E como é que foram esses primeiros anos? Que no início, então, vocês começaram fazendo... No começo, a gente começou a construir casa. A gente começou com uma casa, a gente foi comprando um terreno numa cidade, Goiânia, no interior de Goiânia, fica a 30 quilômetros da capital. Então, a gente morava em Goiânia. E aí, a gente, abriu um escritório, uma salinha pequena no centro de Goiânia. E a gente começou a construir. Na época, o Zé Roberto ainda estava ele ainda estava trabalhando. E aí, eu peguei e fui liderar tava tocando a obra. Eu ia lá, acompanhava a obra, fazia compras, acompanhava o pagamento de funcionário, fazia a gestão literalmente. E aí, foi expandindo o negócio, a gente construiu uma casa, aí deu certo, vendemos no ápice da Minha Casa Minha Vida, e aí a gente foi mais uma, deu 7, e depois surgiu a oportunidade da gente empreender mais distante um pouco, e aí a gente foi para outras 2 cidades do interior, e aí a gente construiu 400 casas, a gente saiu de 7 para 400. Nossa. E no começo eram só nós 2, e aí a gente... sozinha a gente não consegue, então a gente conseguiu parceiros estratégicos que nos ajudaram a gente, dar um ápice, um upgrade nesse desenvolvimento. Negócio, claro. Exato. Então a gente construiu 200 casas em Jataí, 200 casas em Morrinhos. E esse eu acho que foi um grande divisor, de dar 7 casas para o pontapé inicial da empresa. E aí, depois disso, a gente continuou empreendendo. Há 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tem a Mundo Planalto hoje, que é a responsável pelo hard rock, por trazer o hard rock aqui para Gramado. Pois é, em que momento que surgiu a multipropriedade, no radar de vocês? A multipropriedade, ela não começou, começou fora, mas ela é muito forte em Caldas Novas. Então, a gente já tinha essas construções de casa e surgiu a oportunidade para o Zé Roberto de adquirir a bandeira do hard rock para poder iniciar esse projeto. Então, lá atrás, a gente já acreditava nesse grande sonho e acreditava na cidade de Gramado como um destino. Na época, ele já era desenvolvido, mas com grande ascensão. Então, porque Caldas Novas já estava bem desenvolvido, já estava com um mercado bem pujante nessa área. E depois disso, a gente desenvolveu Terra Santa, que é um outro case de sucesso da Mundo Planalto, que é um empreendimento de condomínio de chácaras. A gente denomina Cidade do Lazer, que fica próximo à Trindade. Então, lá são mais de 6 condomínios de chácaras. Então, sítio de recreio que as pessoas vão para passar o final de semana e tudo mais. E a gente construiu um parque aquático e temático, que é o Arca Parque, que é o primeiro parque aquático temático com a temática bíblica, no Brasil. Nossa, que legal! Então, esse foi
Acho que foi um momento também muito marcante para a empresa, né? Assim, foi outro... Acho que se a gente pudesse definir não só um momento, mas tiveram 3 grandes momentos que foram responsáveis e acho que nos preparou para estar aqui hoje, né? Sim, que bacana, Lorena. Então, essa questão, então, fica o convite para você nos conhecer, né? O Arca Park lá em Trindade, interior de Goiás. Então, para quem não conhece, tem a Trindade, tem a Basílica, que é muito forte, a temática religiosa. Você sabe que agora eu lembrei que eu tenho uma amiga que é nutricionista, que ela é de Trindade. Sério? Ela atende em Goiânia, né? Mas acho que a mãe dela ainda mora em Trindade. Ela já me convidou, inclusive, pra ir lá. Sério? Olha só que coincidência. Então, fica o convite pra você conhecer. Bora, o clima é um pouco diferente, então é quente, calor, praticamente o ano todo. Então, a gente tem piscina. Apesar disso, a gente... Né, o pessoal goiano gosta de uma água mais quentinha, então temos piscinas aquecidas, tem um monte divertido, então tem uma história bem legal lá para poder conhecer. E vocês não têm projeto de expansão para esse parque? Então, a gente tem alguns projetos de expansão, mas o nosso foco hoje no momento está aqui para o sul. Então, a gente teve esse grande momento que foi o Terra Santa, e depois disso surgiu a oportunidade, há 10 anos atrás surgiu a oportunidade do Hard Rock, então a gente adquiriu a bandeira, e enfim, e aí foram trabalhos paralelos, a gente teve que desenvolver grandes... foi um grande projeto, né? Então, a gente desenvolveu toda a aprovação, teve todo um período de maturação, questão de licenciamento ambiental. E isso demora às vezes, né? Demora muito, e a gente teve um cuidado especial aqui com o projeto. A gente tem o EIA-RIMA, que é uma licença ambiental com todo um estudo de impacto e tudo mais para o projeto. E concomitante a isso, a gente desenvolveu, fechou uma parceria em Bento Gonçalves, aqui no Sul. Ah, sim. E que a gente desenvolveu uma bandeira própria, que é a Castelos do Vale, onde a gente também desenvolveu um projeto, o primeiro multipropriedade dentro de uma vinícola, o primeiro resort numa vinícola, em parceria com a Dom Cândido. Sim. E foi sucesso de vendas, e o que conecta muito. Então, a gente teve uma grande aceitação do produto, que a gente está com expansão, a gente pensa em expandir não só Bento, outras vinícolas espalhadas pelo país. Então, a pessoa que adquire uma multipropriedade lá, ela consegue ter toda a experiência dentro da vinícola também? Como sim, nossos produtos todos a gente pensou, que eu acho que até conectando muito com o que você tinha me perguntado, acho que as pessoas não buscam mais comprar ou adquirir um produto, as pessoas buscam por experiência. Verdade. Então, a gente tentou trazer, da mesma forma que a gente conseguiu trazer a experiência, como o DNA do Terra Santa, do Arca Park, a gente trouxe também para Castelos do Vale esse DNA, que é o vinho. Então, até eu tinha comentado, a gente mudou para Gramado, né, no começo do ano, e agora a gente nos formamos em sommelier profissional, porque a gente entende que a gente precisa estar mais... com um estudo mais aprofundado a respeito da matéria, que a gente, considerando que a gente tem, enfim, grande intenção de desenvolver o segmento. Claro, e inclusive, né, foi você que abriu o vinho aqui, né? Tá profissional. Se formou em sommelier, né? Agora. Foi esse ano? Na verdade, foi final do ano. Quando a gente nos mudou para cá, até o Zé Roberto inicialmente já tinha fechado, e como a gente mudou para cá, eu não tinha nenhuma ajuda, um apoio, e o curso é pela ABS do Rio Grande do Sul, presencial, então, e ele acontece durante um final de semana por mês, e foi um desafio, porque eu tenho 2 crianças, não tinha o apoio que eu precisava. Então, no primeiro momento, eu falei, olha, eu não consigo fazer. Então, o Zé Roberto vai lá, faz o curso, tá tudo certo. Eu adoro vinho, mas ok. E aí, a gente encontrou com uma grande amiga, que é a Débora, do Spa do Vinho. E aí, ela pegou e falou, Lorena, não, você tem que fazer isso. É um curso que enfim, é para o casal. Vocês têm que ter um assunto em comum. Você tem que fazer o curso. E aí, com um grande apoio dela, e assim... Acho que tudo conecta, quando é para acontecer, as coisas fluem. É verdade. E na época, consegui uma funcionária que se dispôs, eu falei, olha, eu vou fazer um curso, vão ser um final de semana inteiro, e eu não vou conseguir dar atenção para as crianças, então eu vou precisar do seu apoio. E assim, ela se dispôs a fazer, e eu criei, como se diz, coragem para poder ir me matricular. E foi ótimo, eu super recomendo, que foi um prazer enorme fazer, a gente, especialmente a oportunidade de estar aqui, aprender sobre o vinho, aprender um pouco mais. Sabe, eu tenho muita vontade de fazer também, porque eu gosto muito de vinho, né?
Então, vale a pena. Tem a possibilidade de fazer presencial online, mas eu acho que estando aqui em Gramado, que as aulas aconteceram nos finais de semana aos redores de Bento, então teve aula em Bento, Garibaldi, é uma oportunidade que a gente desconecta, eu acho, um pouco da nossa... Sim. É uma profissão, mas acaba que você desconecta um pouco, porque a gente não atua diretamente na produção de vinho, de serviço, mas desenvolve até um conhecimento novo, digamos. Sim. Vale a pena, super recomendo. Então a gente já aprende aula de serviço, de como servir, de tudo mais. Olha que legal. Quem sabe uma hora eu faço também. Fica com convite. Né? Ô, Lorena, e desde o início vocês pensaram na cidade de Gramado para colocar o Residence Club? Então, surgiu a oportunidade de aquisição da marca e a gente tinha adquirido para outra cidade. E acabou que a gente, por algum motivo, a gente optou por mudar o destino e a gente já conhecia Gramado, já tinha Gramado como um destino em ascensão. A gente sabia do cuidado, do trabalho desenvolvido aqui e a gente optou por trazer essa bandeira para cá. Então, não foi... Assim, acabou conspirando para que a gente desenvolvesse esse belo projeto aqui, que a gente entende que... E acho que, assim, tem todo um trabalho forte do turismo aqui, da cidade, da região. Mas há 10 anos atrás, talvez não tivesse tanta proporção nacional como tem hoje. Então, escolher Gramado hoje seria mais fácil, mas não, a gente acreditou em Gramado há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, olha só. Sim. Que legal. E uma coisa que eu acho bem bacana, que eu estava te comentando sobre a experiência, os nossos produtos são todos atrelados à experiência. Então, o hard rock, por exemplo, ele tem muito atrelado no DNA da marca a música. Então, as pessoas buscam a marca, é uma marca muito forte, que conecta, que projeta Gramado para o mundo. E as pessoas buscam estar hospedados no hard rock, buscam conhecer os outros hotéis da marca. Então, eu acho que foi um presente para Gramado, e Gramado também um presente para gente, podendo, né, cuidando da cidade, trazendo inúmeras atrações, então Natal Luz. É um prazer estar aqui em Gramado. Nossa, é um prazer ter vocês, né, também, nossa. Muito bacana, né? Gramado realmente, em 10 anos, teve uma ascensão muito grande, né? E cada vez mais vem ganhando espaço no mundo inteiro. Sim. Muito bacana. E como é que tá sendo a experiência de morar em Gramado? Nos conta um pouquinho. Então, é um desafio. Eu sou nascida e criada em Goiânia. A gente já teve a oportunidade de passar umas temporadas fora. Então, a gente passou 3 meses morando no Canadá. A gente passou uns meses morando nos Estados Unidos pra gente poder aprofundar no inglês. Porém... nunca foi de forma definitiva. Sempre tinha minha residência estabelecida em Goiânia. E quando surgiu a oportunidade de vir para Gramado, confesso que fiquei, assim, apesar de gostar muito da cidade, ser uma cidade muito acolhedora, foi um desafio. Porque toda a minha família eu tava, enfim, filho, minha rede de apoio estava toda estruturada. Então, consegui vir para cá, buscar, porque eu já tinha vindo a Gramado várias vezes, mas é igual eu comento, quando eu estive aqui a primeira vez, depois que eu me mudei, falei, eu tenho que buscar saber onde que é o supermercado, onde que é a escola, né? O que acontece, onde as coisas acontecem. Isso tudo eu já tinha tudo estruturado lá em Goiânia, então primeiramente foi um desafio, mas eu fui muito feliz, posso dizer, depois de um ano morando aqui, foi, assim, me sinto realizada, sou muito feliz morando aqui, fiz grandes amigos, assim, foi muito bem recebida, as pessoas me acolheram muito bem. Independente de qualquer coisa, assim, as pessoas nos receberam, se prontificaram a ajudar, e falaram, olha, se você precisar de alguma coisa, se precisar de algum apoio médico, contate, telefone, porque tudo isso importa depois que você muda. Então, contato de pediatra, que eu ia com certa regularidade para levar as crianças, essas coisas, a gente teve que iniciar do zero. Apesar da gente ir com certa regularidade para Goiânia, porque a base do escritório fica em Goiânia. Então, a nossa central administrativa fica em Goiânia, e a gente consegue, né, ir desenvolvendo, e eu acho que isso também é muito importante falar, que com esse crescimento a gente teve que se estruturar mais em governança, em compliance, para a gente conseguir sair, porque a gente estava lá presencialmente, não necessariamente você precisa estar presencialmente. Acho que isso foi um divisor de águas, eu acho que com a pandemia, dentre
as inúmeras aprendizados que a gente teve com a pandemia. Acho que esse foi um que a gente percebeu que é possível a gente trabalhar à distância, home office, né? Então, assim, a logística não é das melhores, de Goiânia a Gramado, apesar de a gente estar no mesmo país, Brasil de proporção continental. Então, acaba que a logística não é das melhores, mas a gente teve que nos preparar, a gente teve um reforço de equipe, de compliance, de governança, para a gente conseguir estar, além de que a gente tem um time espetacular, incrível, que nos proporcionou a estar aqui hoje. Porque a gente isso é muito importante, né? Porque se não tem esse time bem estruturado, não tem como sair, né? E isso acho que faz parte do aprendizado. A gente começou, éramos nós dois, era eu e o Zé Roberto, a equipe começando, e aí a gente foi crescendo, né? Foi galgando, tal, degrau a degrau. E hoje isso nos proporciona estar aqui, porque a gente vai gerando um amadurecimento, aprendizado, que é muito importante para os negócios. Então a empresa está com 10 anos. Isso, a gente comemorou 10 anos, e aí foi um grande sucesso, que aí foi a abertura de vendas do Hard Rock, a retomada da pandemia. Então, como eu estava comentando, a gente está com o projeto há 10 anos, mas a gente desenvolveu concomitantemente outros projetos pelo Brasil, em Trindade, a gente tem um projeto em Bento, e aí teve a pandemia, que a gente deu uma segurada no projeto aqui, e agora com 10 anos a gente retoma Gramado com o projeto, com a venda e abertura do projeto aqui em Gramado. Que bacana. E quantos funcionários hoje vocês têm? Nós temos hoje mais de 300 funcionários e estamos contratando mais de 100, com mais de 100 vagas abertas hoje. Aí, enfim, temos não só para a equipe estruturada, administrativa em Goiânia, mas como vendas. E a gente vai abrir operação, porque dos nossos projetos, a gente vai estar em fase de obras, o Castelos do Vale, que fica em Bento. Então, a gente já vai começar a estruturar para que é uma bandeira também. Exato. A Mundo Planalto tem bandeiras próprias e parcerias. Então, nós temos o Hard Rock como uma empresa, né, uma parceira, mas nós temos bandeiras próprias. O Terra Santa, que é dos condomínios de chácara lá em Trindade. Nós temos o Arca Parque, que é um parque aquático. E temos também o Castelos do Vale, que hoje a gente está em Bento Gonçalves, mas a gente tem projeto para Garibaldi e novos projetos em análise aqui em expansão para o sul. Projetos em expansão, então. Sim. E o que você considera, assim, que foi a virada de chave do negócio de vocês? Olha, quando? A gente teve momentos importantes, mas eu acredito que este não... acho que ele foi bem expressivo, porque a gente teve que sair de Goiânia. Não tivemos que sair, a gente optou por sair de Goiânia, da nossa base, da nossa estrutura, das nossas raízes, para a gente vir aqui. E acho que a gente é muito hands-on, então a gente é muito mão na massa. Não que as pessoas não tenham competência para fazer, claro que tem, mas a gente entende que a gente precisava estar junto aqui em Gramado para a gente dar esse pontapé inicial de lançamento. A gente entende que a cidade é bem estruturada em termos de concorrentes, de produtos aqui na cidade. Então, é uma cidade que ela está bem consolidada neste segmento. Então, acho que precisava de uma atenção especial no momento. Então, a gente acredita que esse foi o grande momento onde a gente deixou nossa base, não que a gente continua acompanhando. Então, para que isso pudesse acontecer, foi importante a gente amadurecer, evoluir em questões de compliance, governanças, porque só através disso foi possível que a gente viesse dar foco aqui e continuar com o segmento, porque as outras coisas, as outras operações não param, então continua acontecendo normalmente. Então foi muito importante. Acho que se for para escolher um marco especial, acredito que este foi um grande marco. Coincidência ou não, 10 anos. Sim, 10 anos. Mas foi um amadurecimento e é o grande divisor de águas, eu acho, pra gente. E um crescimento fantástico, né? Sim. E vocês pretendem, então, sempre morar aqui ou daqui a pouco tem um plano de expansão aí da marca? Pra quem não sabe, o plano inicial era morar aqui 1 ano. Sim. Então, a gente veio com um prazo de validade. Apesar que quando a gente veio, todo mundo falou, olha, vocês não vão ficar 1 ano. O primeiro ano é o mais difícil e vocês vão gostar da cidade.
cidade, não vão. Então, acho que a gente já está indo para o 2º ano, então não temos... não temos, assim, uma resposta, talvez, pode ser que sim, pode ser que não, mas acho que a gente pretende estender um pouco essa nossa estada aqui em Gramado. Ai, que bom, é muito bom realmente morar em Gramado, né? O único desafio, eu acho, é que Gramado é a cidade onde as pessoas passam férias e a gente trabalha. Sim! Então, isso é um grande desafio. Verdade. Porque a gente recebeu muitas pessoas queridas, mas a gente trabalhando, correria. Mas a gente consegue aproveitar aqui. Todo final de semana sempre tem um bom restaurante pra gente conhecer. E o que eu acho que foi até um facilitador. Que talvez outras cidades não tenham não tenham esse diferencial. Então, que acabou nos proporcionando posso dizer, um acolhimento melhor. Então, a gente tem a oportunidade sempre, a gente gosta muito de conhecer novos lugares. Sim. Então, a gente sai para conhecer novos restaurantes. Aqui tem muito entretenimento, então tem muitos parques, tem muita atração e entretenimento, não só para gente, adulto, restaurante, essas coisas, mas para criança também. Então, a gente sente muita falta da família, que minha família é toda de Goiânia. Sim. Mas a gente tem ido... enfim, de tempos em tempos para poder matar a saudade, mas está sendo administrável aqui. Com o período que está aqui, tá muito bom. E como estão os planos para 2024? Bom, a gente teve a convenção recentemente, então a gente agradeceu pelo ano de 2023, que foi um ano importante, e nós apresentamos o nosso plano, nossos projetos para 2024. Então, tem plano de expansão da marca, consolidação aqui no Sul, tem novos projetos, tem o Castelos do Vale em Garibaldi, nós temos um projeto de hotelaria também lá para Trindade, então nós temos grandes projetos para 2024, então a gente vai ter reforço no time, então estamos com mais de 100 vagas abertas, desde administrativo, gerente, então temos grandes planos para 2024, além do que a gente vai continuar aqui em Gramado, morando aqui de pertinho, acompanhando o projeto. Sim. E essas vagas, elas são exclusivamente lá para Goiânia, no escritório, ou aqui? Nós temos vagas tanto em Goiânia quanto na equipe de administrativo, mas hoje nós temos, por exemplo, parte do nosso administrativo, ele fica home office, então a pessoa pode se candidatar e trabalhar de onde é que ela estiver. Então a gente temos pessoas no nosso time de Portugal que estão morando em Portugal, então temos um time, temos oportunidade não só territorial para Goiânia, para quem atua lá e optar por trabalhar lá, como também no time de vendas, reforço de administrativo aqui em Gramado, mas existe a possibilidade também de trabalhar à distância. Olha que bacana. Pelo menos a pandemia nos deixou alguma coisa boa, né? Isso eu acho que foi um marco, um legado importante que a pandemia nos deixou, que facilitou, né? Já existiam as reuniões, eu brinco muito, existiam as reuniões online, mas as pessoas ficavam ofendidas às vezes de você, não, né? Então achava que você não queria ou que não que fosse um demérito, mas acho que acabou otimizando para todo mundo, facilitando. Verdade. E acabou encurtando ainda mais, aumentando a questão de volume de trabalho, você consegue agora otimizar tudo à distância. E qual a dica que você daria para quem quer empreender? Bom, essa pergunta ela é bem importante. Eu acho que é importante as pessoas gostarem do que vão fazer, mas mais do que amar propriamente, enfim, se ela for atuar no ramo da hotelaria ou no ramo da culinária, mais do que amar o fazer aquele negócio, a pessoa precisa, é importante que ela tenha uma visão macro de gestão, de compliance, assim, acho que já não há oportunidade para as pessoas que não desenvolvem essa gestão e essas outras áreas administrativas. Acho que não cabe mais amadorismo qualquer segmento que você for empreender. Então, além de gostar do que você vai atuar, é importante que você desenvolva habilidades, gestão, administração. Tem que se diferenciar no mercado, digamos assim. Tem que buscar um oceano azul. Então, chegamos ao momento do nosso Respondendo Francamente. O que não pode faltar na sua bolsa? Bom, acho que celular acho que hoje em dia o celular é praticamente a extensão do corpo. Então você tem não tudo só ali, banco, né? Exatamente. Então você tem banco, você tem documento. Apesar hoje em dia, independente do tamanho da bolsa, então basicamente o que caiba o celular e um batom. E Lorena, uma viagem,
né, que mais te marcou? E um próximo destino dos sonhos? Nossa, quando você me perguntou isso, eu fiquei pensando. Assim, a gente... Por trabalhar no segmento, a gente tem a oportunidade de viajar bastante. Então, é sempre um prazer conhecer novos destinos. Mas teve um especial que eu falei, não queria nem falar, porque senão eu choro. Mas brincadeiras, assim, a gente teve a oportunidade de morar fora para poder aprender inglês. Então, a gente passou uma temporada. Sim. E numa dessas viagens, a gente acabou, não propositalmente pelo inglês, mas eu dei à luz do José, meu filho, fora do país. Então, tem um momento meio nostálgico aí, mas aconteceu uma coisa especial, que foi a chegada do José. Nossa, então, muito especial. Então foi, acho que por N motivos, um desafio pra mim, então, no momento que a gente... cidade? Ele nasceu em Orlando. Em Orlando. Então, é um desafio, enfim, a barreira da língua, por mais que a gente fale inglês, mas a gente tá num momento mais vulnerável, mais sensível, mas acho que foi uma das viagens que eu tenho, assim... Sim. Que foi um momento importante, marcante. Com certeza. E aí, como que foi isso? Dá pra contar um pouquinho? Então, nos conta um pouquinho. Eu já tinha dado à luz a Manuela. O Zé Roberto falou, não, vamos... Assim, já haviam comentado com a gente que as pessoas... tinha a possibilidade de dar luz fora, e aí ele me veio com essa pergunta e eu falei, sem chance, porque, nossa, e assim, foi meio de última hora, eu falei, não tem como, eu vou estar vulnerável lá, e tô numa outra sintonia. E acho que a família também, né, exato. Talvez é legal ser perto. E minha mãe não poderia estar comigo lá, e só foi eu, Zé Roberto e a Manuela inicialmente, depois minha sogra foi, minha cunhada, mas eu teria que passar por consulta, e teria que fazer todo um tratamento, e num primeiro momento eu optei por não seguir. Então, fiz todo o meu tratamento, meu acompanhamento aqui no Brasil. Quando foi, enfim, chegando... Eu fui para viajar, a gente fez uma viagem, foi uma viagem ótima, inclusive, mas a gente foi para lá, a gente visitou vários parques, foi uma viagem bem intensa, foi eu, Zé Roberto, minha mãe e a Manuela, a gente ficamos 10 dias lá e basicamente a gente andou todos os dias, fomos em parque, normal, gestação normal. Sim. Quando a gente voltou, ele falou, olha, Lorena, tem um casal de amigos nossos que deu a luz lá, vamos lá pra você ouvir? Eu falei, ai, meu Deus... Não, né? Mas aí eu conversando também com 2 primos mesmo, falou, não, você tem que ir, porque é uma oportunidade para ele, não só pela cidadania americana, mas a oportunidade que ele vai ter pro mundo. E aí um primo meu comentou, falou, olha, tiveram amigos que tiveram oportunidade na Europa, surgiram empregos e tudo mais, de estudar lá, porém, ele teve, por ser cidadão brasileiro, ele teve a oportunidade negada. Então, se eventualmente fosse americano, poderia não ter tido essa barreira. Então, aí foi despertando um desejo. Eu falei, olha, acho que problema de saúde eu não vou ter, que eu já tinha tido a gestação da Manuela. Minha gestação foi super tranquila. E eu falei, eu vou estar bem assistida, com um médico competente. Aí eu optei por isso. Sentiu seguro e foi. E fui. Olha, que bacana. Foi bem, digamos, eu já estava, não lembro, 8 meses, já estava bem adiantada. Bem adiantada. Quando eu mudei. Aí mudei de ideia. Mas que legal, que deu tudo certo, né? Deu, sim. E como que tu te definiria em 3 palavras? Bom, acho que eu sou uma mulher forte. Uma palavra que eu não ia colocar, mas que recentemente a gente fiz uma mentoria e fiz uma pergunta, busquei feedback de algumas pessoas que trabalham comigo e eu achava que não, mas as pessoas me auto-intitularam e eu fiquei, realmente. Acho que resiliente, sou muito família, então a família é muito importante para mim, meus filhos, meu marido, meus pais. Sim. Então, acho que família determinada e resiliente. Ai, que legal. E deixa uma dica de conteúdo. Pode ser um livro, um podcast, uma série. Eu li alguns livros recentemente, mas acho que muito conectado com o papo de empreendedorismo. Vou deixar um podcast também do G4 que eu tenho escutado recentemente, porque eu acho que conecta muito com o propósito e eu acho que abre a mente das pessoas para visões diferentes no negócio. Então, desde marketing, de gestão, então acho que dá uma visão ampla. Ampla, né? De ampla tudo.
para você poder empreender. Eles comentam também dos desafios, Exato. né? Então, Enfim, é legal. a gente consegue escutar e aprender um pouco com outras pessoas que estão dedicadas ao estudo, ao trabalho. Chegamos ao fim do Falando Francamente, foi um bate-papo muito bacana, adorei saber mais da tua história, muito legal. Então, muito obrigada, gostaria de agradecer um pouquinho da atenção, trouxe uma lembrancinha aqui para você. Ai, Então, nossa. esse é do Hard Rock, tem... Legal, Fica o obrigada. convite para você nos visitar na sala, então temos sim, vou lá, com um certeza. book para poder conhecer um pouco do Uau, projeto. Camiseta. Fica também o convite para conhecer, agora dá um pulinho em Bento, conhecer nosso projeto, Castelos do Vale, eventualmente indo para Goiânia, conhecer o Arca Park, o Terra Santa. Então, eu que agradeço, foi uma satisfação enorme. Mesmo, hein? Ai, vai ser uma satisfação enorme receber você. Tá Muitíssimo obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Então, vamos agradecer os nossos apoiadores. A Gramado Floricultura, as flores bem coloridas, né? Obrigada, Karine. E a Goodsberry também, por montar o nosso estúdio. E também a Gran Cru, que hoje nos disponibilizou um vinho tinto, a uva Tempranillo, né? Um vinho espanhol muito bom, né? Muito bom, recomendo. Ó, viu? A Lorena que sabe, né? Lorena Sommelier. Gostou? Gostei, tá aprovado. Então tá bom. Tá, até o próximo Falando Francamente. Obrigada aí por quem nos assistiu. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. O programa Falando Francamente é um oferecimento da Prefeitura de Gramado. Entre no Gramado Zap e fique por dentro de tudo.